gente fala solúvel e insolúvel, pelo amor de Deus, né? Não é aquela coisa do branco e do preto, né? Há muitos tons de cinza para a solubilidade, né? Então, quando eu falo solúvel, eu quero dizer apreciavelmente solúvel. Quando eu falo insolúvel, eu quero dizer que a quantidade de substância que vai passar para a fase aquosa é muito pequena. Eu não estou dizendo que nada vai para a fase aquosa, tá certo? Então, por exemplo, cloreto de prata, todos vocês vão falar assim, a Dalva falou que é insolúvel. E porque é uma fração muito pequena que vai para a fase aquosa. Então, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Há um equilíbrio. Há um equilíbrio. Então, eu vou colocando, imaginem a seguinte situação, eu tenho uma quantidade grande de água, aí eu coloco um cristalzinho de AgCl. Ele vai se dissolver completamente, vai gerar Ag+, e Cl-. O segundo cristalzinho que eu coloco já não vai se dissolver completamente. Ele vai permanecer como um corpo de fundo, como um corpo de chão. Aquele cristalzinho vai ficar lá, não vai se dissolver. Então, eu tenho um equilíbrio entre esse cristalzinho que não se dissolveu e o que se dissolveu. Isso aqui caracteriza um equilíbrio. E esse equilíbrio ele é móvel, como todo equilíbrio químico, porque é dinâmico. Então, a constante de equilíbrio dessa reação aqui, ou dessa transformação, não é exatamente uma reação, né? É 1,0 vezes 10 a menos 10. Então aqui é uma maravilha, né? Eu posso fazer... Eu não vou subir essa tela porque eu vou usar daqui a pouquinho eu vou usar o Datashow, tá? Eu vou usar o retroprojetor. Bom, aquela ali é a constante de equilíbrio. Legal, e daí? Eu posso usar essa constante de equilíbrio para obter o quê? Ué, como é que eu sei a solubilidade usando essa equação? Como é que é a constante de equilíbrio dessa equação aí? A constante de equilíbrio, ela é igual à concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-. O coeficiente estequiométrico é 1, o coeficiente estequiométrico é 1, é só o produto direto. Vocês concordam comigo que quanto maior for a concentração de Ag+ e de Cl-, mais solúvel aquele sal vai ser? Suponham que seja um sal XY qualquer, dando X+, e Y-. O produto de X+ vezes Y- das concentrações, quanto maior for esse número, mais solúvel vai ser o sal, não é? É por isso que essa constante aqui, ela tem um nome especial, que é constante do produto de solubilidade. E a gente chama de KPS. No equilíbrio, quanto que vale a concentração de Ag+? No equilíbrio, quanto vale? Vale X, eu não sei. X. Só que cada unidade de AgCl, que vai gerar um íon Ag+, também vai gerar um íon Cl-. Então aqui também é X. Graças a Deus eu só tenho uma incógnita, porque eu só tenho uma equação, né? Então, essa constante de equilíbrio aqui, que é 1,0 vezes 10 a menos 10, é a concentração de Ag+, que é X, vezes a concentração de Cl-, que é X. Ou seja, X é igual a raiz quadrada de 1,0 vezes 10 a menos 10. Ou seja, X é igual à concentração de Ag+, que é igual à concentração de Cl-, que é igual a 1,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Certo? Diga, desculpa. Se fosse algum cátio mais 3 e um ânion menos 2, aí seria aquele que muda a área.
Porque aí você teria outros coeficientes estequiométricos aqui. Tá bom? Oi? Fica uma festa da uva. Fica mais complexo. Como eu só estou discutindo o equilíbrio, eu vou dar esse exemplo simples. A gente pode fazer um exemplo um pouquinho mais complicado depois. Mas nada que uma calculadora e a matemática do ensino médio não resolvam. Tá certo? Vamos fazer uma coisa agora. Isso aqui eu coloquei em água. Nós já vimos equilíbrio, efeito do íon comum, né? Vamos fazer o efeito do íon comum aqui agora. Eu quero saber... Olha, então, essa concentração aqui é a concentração de Ag+, é a concentração de Ag-, de Cl-. Isso aqui veio de uma unidade de AgCl, tá certo? Em mol por litro, qual é a solubilidade do AgCl? Vocês entenderam? Esse Ag+, e esse Cl- vieram de um AgCl. Então, um AgCl produziu um Ag+, e um Cl-. Se aquela ali é a concentração de Ag+, e de Cl-, qual é a concentração de AgCl que se dissolveu? Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um AgCl produzindo um Ag+, e um Cl-. Se a concentração aqui é 1,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro, em 1 litro eu vou dissolver 1,0 vezes 10 a menos 5 mol de AgCl. Né? É 1 para 1 para 1. Então, aquela concentração ali, ela me fala que a solubilidade do AgCl em água pura, obviamente, é 1,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Quem não entendeu isso? Porque esses íons aí, Ag+, e Cl-, eles não vêm por aqueles buracos de minhoca do universo. Eles vêm através do AgCl. Se eu tenho 1,0 vezes 10 a menos 5 de Ag+, é porque 1,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro de AgCl sofreram dissociação, se dissolveram. Tá claro? Vocês continuam gostando de mim? Vamos pensar agora no efeito do íon comum. E vocês entenderam também por que quando você falou da dissolução de um sólido, não é qualquer sólido que tem um equilíbrio. O NaCl, por exemplo, eu jamais escrevo como um equilíbrio daquele tipo, porque ele é muito solúvel. Não tem sentido eu escrever, em condições normais, um equilíbrio para a dissolução do NaCl. Tá bom? Agora vamos pensar que nessa transformação aqui, desculpa, não tem problema. Então, quando a gente for lidar com ácido e base, a constante vai ser de equilíbrio, chama constante de equilíbrio. Quando for sal, sempre vai ser constante de solubilidade. Não, todas são constantes de equilíbrio, mas essas constantes de equilíbrio, elas têm nomes diferentes. Só isso. Então, nós vimos a constante de autoionização, a gente está vendo agora a constante do produto de solubilidade, existe constante de associação. Nós só vamos ver as que são mais características. Cada vez que tiver um nome diferente, aí eu falo para vocês. Tá? Quando nós falamos dos ácidos, nós falamos de constante de ionização ácida, que também as pessoas usam como constante de dissociação ácida, ou constante de dissociação básica. É o famoso Ka, Kb. Então, por enquanto, nós vimos, que a gente vai falar do ácido já daqui a pouquinho, então os equilíbrios que envolvem ácidos são os famosos Ka. Os que envolvem base, o equilíbrio de ionização, né? Os que envolvem base são os Kb. Nós vimos os Kw, estamos vendo o Kps, são os principais que a gente vai ver. Tá? Então, eles estão descrevendo o fenômeno que está acontecendo, a transformação. Isso aqui foi colocado em água, tá certo? Eu peguei, suponho que eu tivesse preparado ali 1 litro de solução,
Então aquilo ali é o que acontece em água. O que acontece se eu tiver nesse meio, eu pensei assim, ao invés, eu não vou usar água porque eu não vou desperdiçar água. Nós temos uma crise, eu tenho aqui uma solução de cloreto de sódio que eu usei para alguma coisa, eu vou usar essa solução de cloreto de sódio para fazer o meu experimento de dissolução do HCl. Então, ao invés de eu ter água pura, eu tenho uma solução de NaCl. Como isso vai afetar esse equilíbrio? Tem o íon comum. Qual é o íon comum? Cl-. Se a água tem cloreto de sódio, na água eu tenho... Então, quando eu tenho água pura e coloco a GCl, as espécies químicas que eu vou ter vão ser H2O, Ag+, Cl- e um pouquinho do HCl, que vai ficar no fundo, porque eu tenho que ter sólido no fundo para poder ter o equilíbrio, tá certo? Mas eu estou sugerindo uma outra coisa para vocês, um outro experimento, no qual a gente coloca, não em água pura, mas numa solução de NaCl, que Becker horrível, mas numa solução de NaCl. Então, aqui eu tenho H2O e tenho mais o quê? Na+, Cl-. Eu tenho que colocar corpo de chão, corpo de fundo lá para o NaCl? Não, é uma quantidade X. Então, quando eu coloco aqui o HCl, ele vai se dissolver num meio que já tem... O sódio não vai interferir na reação, porque o sódio não está no equilíbrio do HCl, mas o cloreto está. Então, quando o HCl for se dissolver, ele vai fazer num meio que já tem cloreto. Qual é o efeito disso? Aumenta ou diminui a solubilidade? Por que diminui? Porque por Le Chatelier, o equilíbrio vai se deslocar para diminuir a perturbação que foi causada. Qual é a perturbação? A concentração de cloreto. Então já tem cloreto. O equilíbrio vai se deslocar para consumir esse cloreto que está lá. E vai formar mais a HCl. Conceitualmente, vocês entenderam o que acontece? E entenderam por que acontece? Para o equilíbrio, a perturbação é a presença de cloreto. Qual é a reação do equilíbrio? Neutralizar essa perturbação. Como é que ele neutraliza? Diminuindo a concentração de cloreto. Como ele diminui a concentração de cloreto? Fazendo com que esse cloreto reaja com a prata e forme mais HCl sólido. Como é que eu resolvo isso do ponto de vista do cálculo? Vamos fazer de conta, eu não quero eliminar essa... Então vamos fazer de conta que a concentração de cloreto que eu tenho aí é uma concentração baixa, 10 a menos 2 também, tá? Então vamos supor que seja 1,0 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Como que essa concentração de cloreto afeta esse equilíbrio aqui? Fala. Que é o X. Não é aquela lá não, tá? É um X. Eu não calculei ainda. Mais 1,0 vezes 10 a menos 2. Esse 1,0 vezes 10 a menos 2 não vem de nenhum equilíbrio. É o cloreto que está lá, eu coloquei. Então, quanto que eu tenho de cloreto e de Ag+, no equilíbrio? Bom, eu tenho o que veio do HCl, que eu estou tentando dissolver nesse meio, mais o que eu coloquei de cloreto, que é 1,0 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Isso aqui é a concentração de cloreto. A de Ag+ muda? Não, não muda. Só que esse X não é aquele X. A gente vai calcular. Entenderam? Esse X aqui não é 1,0 vezes 10 a menos 5, porque esse X aqui é a concentração de Ag+ e de Cl- para água pura. Eu não tenho mais água pura, a água tinha cloreto, e esse equilíbrio vai se deslocar para lá. Então a concentração de Ag+
é um x que é diferente daquele, ela vai diminuir. Então vamos fazer aqui a nossa conta. Exatamente a mesma coisa, vou fazer em amarelinho para diferenciar. A constante de equilíbrio muda? Não, porque é saúde, porque é constante de equilíbrio. Então continua sendo 1,0 vezes 10 a menos 10, que vai ser igual a x, que é a concentração de Ag+, vezes a concentração de cloreto, que é x, 1,0 vezes 10 a menos 2. Olha a equação do segundo grau de novo aí. Que porcaria, né? Eu tenho que resolver essa equação do segundo grau? Vocês acham? Não. Não, porque a cabeça, eu já falei para vocês, não é o arremate do pescoço. Né? Tem essas células cinzentas que ajudam a gente a resolver esses problemas chatos. Olha, o X em água pura, sem cloreto, é 1,0 vezes 10 a menos 5, certo? Deixa eu ver quem está fazendo cara de que estou mais perdida do que barata em galinheiro. Cruel. Está todo mundo acompanhando? Mesmo quem está quietinho, fazendo cara de... O que será que tem para o almoço hoje? Gente, olha. Água pura, em água pura, é o branquinho. O X, que é a concentração de Ag+, que é igual à concentração de Cl-, é 1,0 vezes 10 a menos 5. Se aqui, no amarelinho, que é o meio que tem cloreto, se o X fosse igual, e a gente sabe que não é igual, que ele é menor, vocês acham que 1,0 vezes 10 a menos 5 muda? O que vocês acham que vai dar? 1,0 vezes 10 a menos 5 mais 1,0 vezes 10 a menos 2. Quanto que é? Óbvio. Com dois algarismos significativos, 1,0 vezes 10 a menos 5 não faz nada. Então, é razoável eu imaginar que já que o x vai ser ainda menor do que 1,0 vezes 10 a menos 5, porque o equilíbrio vai deslocar para lá, me parece bastante razoável eu fazer, já que x ele é muito menor do que 1,0 vezes 10 a menos 2, me parece muito razoável considerar que esse termo aqui vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 2. Tá certo? E aí a minha conta, ela fica muito simplificada, porque aí eu fico com 1,0 vezes 10 a menos 10, constante de equilíbrio, é igual a 1,0 vezes 10 a menos 2, que veio desse termo aqui, vezes x. Olha que maravilha! E aí o x que é a concentração de Ag+, ele não é a concentração de Cl-, porque de Cl- é x mais 1,0 vezes 10 menos 2. A de Ag+, que é igual a de AgCl, que vai se dissolver, ela agora é 1,0. Quanto que dá isso? 1,0 vezes 10 a menos 10, dividido por 1,0 vezes 10 a menos 2. 1,0 vezes 10 a menos 8. Mol por litro. Então, esse X, ele é a concentração de AgCl e é igual à concentração de Cl- que se dissolveu. Olha que coisa linda, a presença de cloreto no meio diminuiu a solubilidade do cloreto de prata em 1000 vezes. Era 10 a menos 5, 1,0 vezes 10 a menos 5 foi para 1,0 vezes 10 a menos 8. Não é legal? Vocês sabem que isso tem um monte de aplicação, né? Mas
Na área biomédica eu sempre falo isso. O pessoal costuma tirar prata porque ainda se usa muito para fazer radiografia, aquelas chapas, né? Que é um substrato polimérico coberto com um sal de prata. É uma fotografia, é a radiografia em branco e preto, né? Dos nossos ossos, dos nossos pulmões. E aquilo ali tem muita prata. Como é muita chapa que é produzida, se você jogar aquilo fora, você perde prata. E tem gente que recupera. E aí, na hora de você recuperar, por exemplo, o que você quer é garantir que você vai fazer a reação contrária, né? Você vai colocar essa prata em solução aquosa, depois vai precipitar de alguma forma, pode ser como cloreto, e depois você vai reduzir a prata aqui para prata metálica. Então você quer a maior quantidade possível desse sólido aqui. Então você, se for como um cloreto que você precipita, você enche o meio reacional com cloreto, porque você garante que esse equilíbrio vai estar o máximo possível deslocado para lá. Em química analítica, vocês usam esse efeito para o mesmo motivo. Vocês estão fazendo ali uma análise, vocês querem obter o máximo de precipitado para uma análise quantitativa, numa determinação gravimétrica, por exemplo. Vocês querem o máximo possível de cloreto de prata. Então, vocês usam um íon comum para garantir que a prata, na forma iônica, vai ter a menor concentração possível. Tá bom? Então, vamos fazer uma demonstração agora para vocês relaxarem um pouco. O que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês alguns equilíbrios em fase aquosa. Então, eu vou colocar algumas soluções, a gente vai colocar um indicador de pH para nós termos uma ideia do que está acontecendo, tá bom? Então, eu vou colocar algumas soluções. Esse primeiro aí de cima é água. Essa solução que eu acabei de pôr. Então, a de cima é água, eu vou colocar agora ácido clorídrico. Eu coloquei um pouco de água porque essa solução aqui de ácido está muito concentrada. Vocês estão vendo alguma diferença na cor? Oh, meu Deus, será que tem alguma coisa errada? Não tem nada errado. Quem dá a cor para substâncias, geralmente, é o cátion, porque é um metal. Quando eu tenho um ânion colorido, é porque é um ânion que tem metal na estrutura. Alguém pode falar um ânion que tem um metal na estrutura? Não, sulfato não tem ânion. O cobre é um metal que é o cátion. Um ânion que tenha metal. MnO4-, qual é esse íon? Permanganato. O permanganato ele tem essa cor por causa do manganês que está na estrutura do ânion. Cloreto de cobre, cloreto de ferro, não tem cor por causa do cloreto, tem cor por causa do cátion. Então, quais são? Cloreto de sódio, cloreto não tem cor, sódio não tem cor. Os metais de transição, os metais ali do primeiro grupo, não tem cor, nem os do segundo. Então, os sais de cloreto, que são solúveis, são todos incolores. Acetato, vocês se lembram da estrutura, né? A estrutura do acetato é a estrutura derivada do ácido acético, né? É um grupo metila, grupo carboxilato. Esse aqui é a estrutura do ácido acético. Se ele se ioniza, ele forma o íon acetato. Não tem metal. E faltou agora o ácido acético. Ácido acético eu também vou generosamente usar a solução que eu tenho. Agora eu vou colocar um indicador. Eu vou começar colocando o indicador. Eu vou começar colocando o indicador na água. Vou continuar para o cloreto de sódio. Tem que
que pôr mais, né? Esse cloreto de sódio. Ah, esse cloreto de sódio. A água tem aquela corzinha, né, com o indicador que nós usamos, tem essa coloração amarela que nós já havíamos visto, né? Esse cloreto de sódio, como eu não tive tempo de preparar a solução, eu peguei no laboratório, eu juro que não tem razão nenhuma para ter essa coloração aqui, tá? A minha demonstração acabou de ser destruída. Esse aqui é o acetato de sódio. Oh, não coloquei ainda. A gente vai precisar repetir essa demonstração na quarta-feira que vem, porque hoje as coisas deram todas muito errado, né? Inclusive o indicador acabou de acabar. Bom, dá para ver, apesar de todas as nossas dificuldades experimentais hoje, dá para ver que as colorações são diferentes, né? Vamos considerar, então, como vocês sabem aí quem são os ácidos, a gente já consegue descobrir qual é a cor que o indicador assume em meio ácido. Então, vamos supor, em meio neutro, ou próximo da neutralidade, a coloração é amarela. Em meio ácido, né? O HCl aqui, ó, vermelho. Vamos deixar por vermelho, vai. Porque como tem pouco indicador, se vocês olharem aqui, é um salmão que tende para o vermelho. E esse azul aqui do acetato? Esses dois aqui são sais. Nominalmente, um é o cloreto de sódio, que eu juro que deveria estar amarelo, e o outro é o acetato de sódio, que deveria, como é um sal de sódio, deveria estar amarelo também? Ele deveria modificar o pH do meio? O fato é que ele está mexendo no pH do meio, né? Por que será que ele está mexendo no pH do meio? Se eu tenho... eu falei que esse cloreto de sódio acabou comigo, é porque isso aqui tinha que estar amarelo. E aí vocês iam ver que uma solução de cloreto de sódio, ela não modifica o pH da água, não tem por que modificar o pH da água, tá? Então ela devia estar mais para o amarelo. O ácido está batendo, né? Eu tenho ácido clorídrico, vermelho, ácido acético, vermelho. As concentrações do ácido clorídrico e do ácido acético, obviamente, não são iguais. Eu diluí o ácido clorídrico e não diluí o ácido acético. Então eu tenho o pH... Eu vou pedir para você fazer um favor para mim. Você puxa essa... Só mexe aqui, ó. Tem uma barrinha aí? Isso. Obviamente que o ácido acético é um ácido fraco. O pH não devia estar igual ao do ácido clorídrico. Tá certo? O que existe de bastante estranho é essa hidrólise que acontece no acetato de sódio.
Então, qual é o fato experimental? O fato experimental é que se eu tenho uma solução de acetato de sódio, ela não é neutra. Como eu explico isso? Quem falou que é hidrólise salina, por favor, manifeste-se. Como eu explico? Porque na verdade o ácido acético ele fraco, quem vai eliminar vai ser o DNA. Que ácido, como é que você chama mesmo? Desculpa. Oi? Não reconheci sem o chapeuzinho, Durval? Que ato falho meu? Ah, agora sim. Agora sim. Segunda-feira eu vou... Pode soltar. Quarta-feira, semana que vem, a gente vai começar a aula com essa demonstração de novo. E eu prometo para vocês que eu vou vou pedir para arrumarem um retro bom, né? E aí a gente... Um NaCl bom. Mas, gente, eu não acabei. Espera um pouquinho só. Só um minutinho. Durval, só para a gente responder essa pergunta. Não tem ácido acético ali, Durval. Tem acetato de sódio. Tem o íon acetato e tem o íon sódio, certo? Não. Acetato de sódio. Todos os sais de sódio são solúveis. Coloquei acetato de sódio em água, ele vai se dissolver. Vai formar o íon acetato e vai formar o íon sódio, Na+. E aí o que acontece? Vai entrar em equilíbrio com a água. O íon acetato, ele vai interferir no equilíbrio com a água. Então, o que deve acontecer? Ele vai favorecer o insumo de H+. Ele vai pegar o H+, que vem da altionização da água, e vai formar o quê? Ácido acético. E isso só vai acontecer porque o ácido acético é um ácido fraco. Sendo um ácido fraco, ele não tem tendência a doar o próton dele, ele tem tendência a segurar. Então ele pega o da água. Isso quer dizer que a água é um ácido em relação ao acetato. A água é um ácido mais forte do que o acetato, então ela está doando um próton para o acetato. E está formando ácido acético. Mas a água deu esse H+ para o acetato e ela produziu também no equilíbrio dela o OH-, que agora sobra e deixa o meio alcalino. Aí vocês falam para mim, Dalva, formou ácido acético, como é que o meio fica alcalino? Porque o que faz o meio ficar alcalino ou não é a presença do ácido, é o H+. Tá certo?